Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta. Aqui é o professor Carlos, professor Carlão, do Colégio Modelo. E nós estamos começando a segunda temporada do nosso podcast, o Carlão Teca. E nós vamos, nessa segunda temporada, falar sobre coisas muito bacanas, muito interessantes. Nós vamos ter convidados, a gente vai falar com alguns colegas aqui da escola. Vamos trazer alguns alunos também para participar. Alunos que gostam de cultura pop, que produzem cultura pop. Então vai ser uma segunda temporada bastante interessante, espero que vocês gostem bastante. E para a gente começar o primeiro episódio, a gente escolheu falar sobre a ligação entre quadrinhos e cinema, né? Tanto na mídia física quanto na mídia de animação. Qual a ligação, né? O que uma dessas mídias fez de bom para outra e vice-versa. Então, assim, no começo, nós tínhamos lá na década de 30 grandes autores de histórias em quadrinhos, né? Vou mostrar uma aqui para vocês, que é um dos grandes nomes, assim, de histórias em quadrinho. Hoje em dia, muitas pessoas talvez não conheçam o Príncipe Valente, mas ele foi um dos primeiros grandes personagens de história em quadrinhos da humanidade, assim, pelo menos no século XX. E ele era desenhado por uma pessoa chamada Harold Foster. E os desenhos são extremamente lindos. A anatomia deles, muito bem trabalhada. Entretanto, você pode ver aqui na capa, não tinha movimento. As histórias em quadrinhos não eram assim, passava a impressão de movimento. Elas eram como se fossem fotografias, que você tira e tinha os quadros ali. E isso durou por muito tempo. Até que, ali na comecinho da década de 40, a DC, que na época chamava-se National Periodic, ela decidiu fazer um desenho do Superman. O Superman nasceu nas histórias em quadrinhos, só que ele fez muito sucesso no rádio. O Superman tinha uma novela de rádio e ele fazia muito sucesso. E esses caras da DC, não perdem tempo, pensaram assim, vamos tentar invadir então as telonas do cinema. Só que antes de fazer uma tentativa física, né, eles tentaram produzir uma história em quadrinhos. E chamaram para isso, história em quadrinhos não, uma animação. E chamaram para isso, contrataram o estúdio de dois irmãos, os irmãos Fleischer. E esses caras, eles assim, no começo eles não queriam pegar. Eles acharam que ia ser muito difícil fazer, eles recusaram, mas como a DC jogou um caminhão de dinheiro para eles decidiram fazer. E eles fizeram uma coisa que é inovadora até os dias de hoje. Eles não só fizeram o desenho, mas eles usaram uma técnica chamada rotoscopia, que é a mesma técnica que foi utilizada para fazer a Branca de Neve e os Sete Anões lá pela Disney, em 37, que é uma captura de movimentos. Hoje em dia isso é muito normal, falar captura de movimentos, mas naquela época isso era muito, muito inovador. E aí, o Superman deles, eles têm movimentos reais, jogo de luz e sombras, e trouxe aqui coisas icônicas do Superman. Por exemplo, é aqui que ele começa a voar. Até essa série, aqui o Superman ele só pulava, ele dava grandes saltos. Aqui ele começa a voar. Frases icônicas como para o alto e avante apareceram aqui. Isso é um trabalho para o Superman, apareceu aqui. Então, essa história em quadrinhos aqui, esse desenho, essa animação, ela vai dar uma força para as HQs que ajudou a transformar o Superman num mito que ele vira depois. Então, aqui começa a história da HQ com a animação. Depois o Superman vai para outras mídias, ele vai virar um seriado periódico, né? Com atores, pessoas, né, atuando. Isso no cinema, depois ele vai para a TV, na década de 50, ganha um seriado bem longevo, e aí depois ele explode com os filmes lá da década de 70, lá do Christopher Reeve, e vira o sucesso que ele é até hoje. Então, é inegável que as histórias em quadrinhos e o cinema, elas têm uma história que beneficia os dois lados, tá? E os roteiristas de história em quadrinhos, que até então só faziam aquelas imagens paradas, estáticas, eles começam a tentar colocar nos seus gibis, tentar mostrar movimento, tentar colocar movimento.
Isso vai criar ali vários tipos de inovação, inclusive depois a gente vai ver que o cinema se beneficia disso, porque hoje em dia, basicamente, desde aquela época, começa lá 70, 80 anos atrás, mas hoje em dia, quando você vai fazer um filme, eles primeiro produzem uma história em quadrinhos desse filme, que eles chamam de storyboard. E o storyboard ele vai ter ali todo o enquadramento, né, que você colocar a câmera, qual vai ser a visão. Isso vai fazer com que, mais tarde, eles tenham que fazer estudos de como conseguir criar uma angulação, onde vai ser visto o telespectador, o que eles querem mostrar na cena, o que eles querem dar ênfase na cena. Nós vamos colocar hoje aqui, para você dar uma olhadinha, vários desses exemplos de storyboards com cenas de filmes famosos. Tá? Vocês verem que ficou muito, muito próximo ali. Mas vamos lá, continuando a história. Década de 40 e 50, os caras não ficavam preocupados em dar estética de movimento. Mas ali, começando a década de 60, meados da década de 60 para 70, começam a vir já novos quadrinistas. Um deles, por exemplo, chama-se Neal Adams. Então, o Neal Adams, ele é um cara que ele é do finalzinho da década de 60, e ele começa a pensar em enquadramentos reais. Inclusive, ele não se prende muito a quadrinho. Ele não se prende àquela sequência de 9 quadrinhos por página, que era comum até então. Isso aqui já é uma visão cinematográfica da coisa. Então, esses caras na década de 60 já começaram a pensar em colocar o cinema no gibi. Então, o gibi foi para o cinema, e agora que eles estão tentando fazer que o cinema volte aos gibis. Esse não é o único exemplo, né? Nós vamos ter lá Gene Steranko também. Então tá, Gene Steranko é um cara que também ele trabalhou muito com a Marvel. Na verdade, ele trabalhou por um curto período de tempo na Marvel. E depois ele foi se dedicar a outras coisas, mas esse curto período de tempo demorou tipo um ano e meio. Ele produziu coisas que são clássicas hoje em dia. Vou mostrar assim, ó, mais ou menos para você entender como é que funciona. Esse aqui é um quadrinho do Homem-Aranha clássico, tá? Ó, repare, quadrinhos bem delineados. E assim, o movimento não era algo muito... eles se preocupavam muito assim, né? Então era um quadrinho muito estático. Esses caras, como o Gene Steranko, quando eles aparecem, o pensamento deles é assim, vamos dar movimento para a coisa. Eles começam a fazer testes como colagens, começam a se preocupar com a questão de você ter cenas explosivas, né? Esse aqui não é Gene Steranko, esse aqui é, ó a diferença, tá? Então tem uma splash page, que é uma cena explosiva. Então ele se preocupa em fazer colagens, né? Como se fosse uma cena de cinema. Você repara aqui, ó, o personagem está no meio e aqui em volta está tudo uma questão estética cinematográfica, tá? Isso aqui é um quadrinho do Nick Fury, mas o Nick Fury ele nem sempre foi negro. E daí assim, na década de 60 ele era caucasiano, e aqui criou um problema, inclusive, é uma outra coisa que o cinema influencia. O cinema está influenciando a mudança de personagens da Marvel. E aqui o problema qual que é? O Nick Fury, quando ele foi criado pelo Stanley Jack Kirby lá na década de 60, ele era para ser um soldado da Segunda Guerra Mundial que participava da Segunda Guerra. E eles gostaram tanto do personagem que o Stanley resolve trazer ele para os anos 60, né? E ele participa de aventuras com o Capitão América e tal. E o Comando Selvagem, que eram os soldados dele, vem junto com ele, né? E eles são personagens muito importantes nas histórias do Capitão América. Só que hoje em dia, com essa reformulação da Marvel, isso é um problema, porque o Capitão América nunca encontrou esse Comando Selvagem nas histórias de quadrinhos agora, não tem como fazer. Então é a linguagem do cinema influenciando o gibi, tá? E por falar assim em influenciar, vamos falar talvez da maior influência, ou das grandes influências de quadrinistas no cinema, e que vai resultar em obras-primas, que é o Frank Miller. Então eu tenho algumas aqui, né? Eu trouxe uma fora do plástico para mostrar para vocês. O Frank Miller, ele é uma pessoa que ele se tornou um super astro das histórias em quadrinhos, justamente porque ele trazia para as histórias em quadrinhos a visão cinematográfica. Então você vai ler uma história do Demolidor que ele desenhava, é como assistir um filme. Então ele se preocupava com sequências, você consegue entender toda a ação do personagem, você consegue entender
a passagem de página. Existe até um nome especial para essas linhas brancas aqui, ó, que são as passagens de um quadrinho para o outro. Então ele fazia como ninguém você passar de um quadrinho para o outro, entendendo e esperando o que vai acontecer, tentando continuar a sequência da ação. Então isso é uma visão cinematográfica. E ele foi tão bem sucedido no Demolidor, mas em quadrinhos memoráveis. Uma das mais famosas são os 300. Então ele resolveu fazer uma história em quadrinho contando uma passagem histórica. Claro que ele romantizou, mas no filme 300, o filme 300 ele vai adaptar essa história em quadrinhos do Frank Miller. E a adaptação foi tão bem feita, foi tão assim meticulosamente bem feita, que se você olhar o filme e olhar as cenas, são as mesmas cenas que estão no filme. Então, você lê a história em quadrinhos, assistir o filme é a mesma coisa. E ele vai fazer isso depois em outras obras dele, como Sin City. Também teve 2 filmes de Sin City. Muito, muito assim, bacana. Então, o Frank Miller é uma pessoa que entende essa transformação da passagem da linguagem sequencial das histórias em quadrinhos para mídia da atuação, para mídia cinematográfica. E ele é talvez um dos grandes expoentes, mas tem outros, né? A gente poderia fazer vários programas falando disso, mas é só assim para vocês entenderem como que as duas mídias conseguiram ajudar uma a outra, né? Então hoje em dia você vai ver lá, a gente vai passamos várias imagens aqui para vocês notarem o quanto uma beneficia a outra, o quanto uma influencia a outra. E vai continuar influenciando, né? Porque as duas coisas agora são meio que indissociáveis. Até mesmo nos tempos que a gente vive hoje em dia, todo mundo sabe quem é Marvel e DC mais pelos filmes do que pelas histórias em quadrinhos, tá? Então a gente fica por aqui nesse nosso primeiro episódio. Esperamos que tenham gostado. Procure a gente lá no Spotify, no YouTube e na TV Modelo, tá? Siga a gente no Instagram, comente, compartilhe. Um abração.